Diretamente dos nossos canais do YouTube e do Spotify, começa agora mais uma edição do StúdioCast, o podcast do Estúdio 360. E ao meu lado aqui na mediação eu tenho, como sempre, o contato do meu grande parceiro Carlos Oliveira. Tudo bem, Carlos? Tudo certo? Tudo ótimo. E para a primeira edição do StúdioCast 2022, a gente tem o prazer de trazer aqui a Janice Faetti, corretora atuante na cidade de Gramado desde 2017, empreendedora na Eucana Construções, com mais de 100 milhões em vendas. Vem compartilhar um pouquinho da sua história no ramo imobiliário para os nossos ouvintes. Tudo bem, Janice? Tudo bem, meninos? Muito prazer aí por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra te entrevistar e espero que tu possa compartilhar um pouquinho da tua história, né? Porque a gente acompanhou, né, nos últimos dias e para nós é uma honra te receber aqui nos nossos estúdios. Sim, primeiramente eu que agradeço também o convite de vocês de poder estar aqui participando junto com vocês e já ser grata por ser a primeira do ano 2022, né? Exatamente. Então, fico muito feliz e com certeza é uma gratidão estar vindo aqui para compartilhar com vocês os momentos que eu tive da minha vida, da minha carreira, né? Então, sinto grata por estar aqui com vocês. Bacana, Janice. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como que tu começou no ramo imobiliário, um pouquinho da tua trajetória profissional, né? Porque tu no caso tu não nasceu em Gramado, né? Tu nasceu em Santiago, né? Isso, sou natural de Santiago, né? Perfeito. Região central, próximo de Santa Maria. E o ramo imobiliário, então, eu iniciei com 21 anos de idade. Eu iniciei em Gramado, iniciei com a parte do fracionado, que é venda de cotas hoteleiras, né? E aí depois eu fui para o segmento imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E depois ali, sigo até hoje no segmento imobiliário, né? O início, então, quando eu iniciei, o que me despertou a ser corretora é o fato que onde eu trabalhava chegava um pessoal todo arrumadinho, todo, né, engomado. E, como curiosa, eu sempre olhava para ver que carro que eles andavam, né? Digo, nossa, o que isso a gente faz? Que tem um Aquele carro... glamour, né? Aquele Isso, um carro bonitão. E eu trabalhava numa empresa, Lucas, de capinha de celular. Então eles iam comprar só a capinha dos últimos lançamentos do iPhone. Olha, então, já tipo, do início, e né? eu cuidava isso daí, né? Então, já tentava vender mais coisas pra eles, né? E num certo dia eu perguntei pra uma das meninas que foi lá, digo, tira uma dúvida, o que vocês fazem? A gente é corretor de imóveis no segmento de fração imobiliária. Até então eu não sabia o que era fração imobiliária e eu já tinha ido para uma entrevista para ser secretária de uma imobiliária. E quando eu fiz a entrevista dessa imobiliária, o rapaz me disse, não, eu não posso te colocar como secretária, só como corretora. E eu olhei para ele e disse, não, nem pensar, né? E aí fui para essa... Daí teve uma seleção em Gramado para essa empresa, que é a Gramado Parques, que é muito famosa lá em Gramado com a venda de resorts, né? Só que ela era muito difícil de se entrar. Existia conversas que tinha que ter 2 faculdades e que era uma seleção bem chata. No meu dia da minha seleção, teve 26 mulheres. E pra mim, tranquilo ir pra uma entrevista, né? Só que a entrevista foi em conjunto. Todo mundo junto e todo mundo respondendo as coisas, né? Tipo, o que tu gosta de fazer? E eu lembro que numa parte dessas, o gestor deles me perguntou o que vocês fazem quando vocês estão em casa e não tem nada pra fazer. Qual que é o hobby de vocês? Aí eu inventei de falar que eu gostava de cantar. Sabe o que aquele cara me falou? Então tu canta. Olha só. Meu Deus do céu. Aí eu olhei pra todo mundo, fechei os meus olhos e comecei a cantar. Sei que a hora que eu terminei de cantar, tinha mulher chorando. Eu digo, pelo menos Deus fez a obra aqui, eu posso ficar ou não. No final eles foram tirando, eu disse, no final ficou 5 meninas, eu digo, meu Deus, ou a gente foi reprovada por ser as piores, né, ou a gente vai ser selecionada. Aí, de alguma forma emocionou o pessoal ali, né? Mas não teve emoção, isso tem que ter, né? Teve emoção, tudo que ele perguntava eu respondia. Aí eles tinham perguntas também das histórias que eles falavam. Eu vou contar uma história, essa história é verdadeira ou é falsa? Tipo, era uma adivinha, né? E eu já tinha alguns estudos, que é quando tu sabe quando a pessoa tá inventando uma conversa, quando ela tá mentindo, então tu sabe o que é real e o que não é real. Então eu acabei acertando todas essas questões, eles me olhavam assim, tipo, né? Só que o meu único medo era a questão da faculdade. Eu digo, nossa, a hora que esses caras perguntar qual é a faculdade que eu tenho, o que eu vou dizer? Mas eu fui pra seleção dizendo que eu tinha 2 faculdades. Então, né, pra mim eu tava formada na minha mente, mas não pra eles, né? Sim. E no final ficou 3. Aí chamaram uma pra cada lugar. E aí ele me disse assim, bem-vinda a Gramado Parques. Eu digo, meu Deus. Nem tu esperava. Eu digo, nossa, obrigada, né? Fiquei feliz. Eu digo, tá, e como é que é o salário?
Aí ele me olhou e me disse assim, não tem salário, querida. Eu digo, não. Aí eu já recuei. Digo, tá, como assim que não tem salário? Não, aqui tu vai trabalhar e pra iniciar tu tem que abrir uma empresa. Tu vai ter que abrir uma empresa, já é gasto. Já começou o empreendedorismo envolvido ali. Tu vai ter que abrir uma empresa, tu vai ter que comprar um tablet, porque a gente trabalha, né, com visual pra mostrar pros nossos clientes as frações imobiliárias. E se tu quiser, seja bem-vinda. Se tu não quiser, vai ter que fazer o curso de corretor de imóveis também pra entrar. Eu digo, tá bem, quanto que ganha mais ou menos esse pessoal que trabalha com vocês? Aí eles falam ali, olha, quem faz o salário é tu, Janice, tu pode ganhar de 3 mil a 10 mil, mas eu tenho corretores que ganham 30, 40, 50 mil. Eu digo, meu Deus, eu digo, sério? Vai depender do esforço. Isso, mas aí eu me lembrei dos carros que os colegas tinham, né, então, interessante. Fui pra minha empresa que eu trabalhava e eu já tava num patamar legal das capinhas de celular, que até treinamento eu já tava dando pras outras empresas de como vender as capinhas de celular, né? E cheguei pro proprietário e disse assim, olha só, eu tô com uma oportunidade, só que assim, eu te peço, não tem como eu comprar hoje um tablet, muito menos abrir uma empresa. Tem como tu me demitir, eu consegui aquelas questão de fundo e tudo, né? Sei que foi a minha última vez que eu assinei minha carteira. Eu tenho 2 carteiras de trabalho, pra vocês terem uma ideia. Caramba, nossa. E essa foi a última que se encerrou em 2017. 16, desculpa. E aí ele conseguiu, me deu o aporte então financeiro, eu iniciei. Quando eu cheguei na Gramado Parques, eles me deram um script, que era mais de 40 páginas que tu tinha que decorar. E só iria para o próximo passo, depois de decorar, para poder apresentar para o cliente, né? Decorei, eu lembro que deu tudo certo. Minha primeira mesa, eu tremia, gente do céu, era horrível. E atendi os clientes, assim, tudo falando realmente decorado, nada natural. Que naquele momento não existia nada natural. Script de venda, assim, parecia um robô. Quando vê, estourou a taça, porque daí eu era consultora, depois veio um fechador. Entrou o fechador, estourou a taça, minha primeira venda na minha primeira mesa. Eu digo, nossa, olha, isso é sorte. Tá muito bem, então. Meu primeiro mês foram mais de 30 fechamentos de venda de frações. E ali foi indo. Só que eu não estava satisfeita, eu queria mais, porque o fracionado, ele realmente, tu pode ter um patamar muito bom, só que depende de quem gosta disso, né? Então, depois tu tem outras oportunidades para ir para outros lugares, para Goiás, porque o pessoal vem de lá, né? Sim. E eu queria me estabilizar em Gramado, eu não queria sair dali e ir para outro lugar, né? E eu lembro que na época, quando eu iniciei, né, ainda se desvincular do CLT não é fácil, né? Porque a gente tem aqueles medos, né? Nossa, como é que eu vou ficar sem ter um salário? Exato. E quando eu saí do CLT, na outra semana eu descobri que eu tava grávida. Então é pior ainda. Nossa. E agora eu tenho uma criança que eu tenho que sustentar, né? Então, deu todos aqueles medos, mas no fim deu certo. Depois que eu ganhei a Luísa, então eu voltei pro fracionado. A sala de vendas já tava em outra vibe. Não era o que eu estava gostando, não era o que eu queria mais, então eu lembro que eu fui distribuir currículos em Gramado nas imobiliárias, que na princípio não precisa de se colocar currículo, eu não sabia, né? Que para ser corretor tem que jogar currículo, só sabia que era só chegar lá e conversar, e dependendo do lugar eles podem te contratar. Eu coloquei em várias imobiliárias, ninguém me chamou. Aí eu tô no Face, tinha uma proprietária de uma das imobiliárias e eu perguntei para ela, na tua imobiliária não tem uma vaga para corretor? E ela disse, tem, vem aqui que eu vou conversar contigo. Fui. Aí quando eu sentei lá, eu lembro que a única coisa que eu falei para ela, eu disse assim, o nome dela é Silvânia Benetti, é da imobiliária Gramado Prime. E eu disse, Silvânia, eu gosto muito de ligar para cliente, eu gosto de falar, eu não gosto de ficar no WhatsApp, eu gosto de ligar, eu gosto de falar. A comunicação é o principal, né? E ela me olhou, isso aqui é o que faz falta aqui nessa imobiliária, alguém que ligue. Nossa, olha, ela já falou pegou num ponto específico, né? E aí todo mundo da imobiliária me olhou assim, nossa, tipo, entrou agora e já tá se achando, né? Aí eu lembro que eu entrei, ela me deu a oportunidade, a minha mãe, eu não tinha também condições ainda, porque como eu tinha ganhado a nenê, eu tinha um saldo para receber da Gramado Parques e não era um saldo muito bom. Então minha mãe, lembro que minha mãe tirou na noite meu computador, 10 vezes 150, e eu tive que trocar celular também, eu não tinha carro. Então, é uma certa dificuldade para o corretor não ter carro. É depender do colega, ter que fazer muitas coisas. A questão das visitas, né? E há muitas coisas a pé, assim. Então, mas eu não olhei para aquilo ali como se fosse um empecilho para mim. Eu digo, não, eu vou conquistar logo, logo eu já vou ter meu carro, logo, logo eu já vou conseguir conquistar as minhas coisas, se der tudo certo.
Foi em questão de 40 e poucos dias eu fiz a minha primeira venda. E o meu primeiro ano eu fiz em torno de 17 vendas. E foi assim, um estouro, assim, vendas boas, vendas assim, acima de milhões, entendeu? Nossa. Não foi a primeira venda em torno um ticket baixo, foram vendas de um valor alto, daí eu fui entrando no segmento, fui gostando, comprei um carro, depois troquei de carro e aí as coisas já foram se alinhando. Foram acontecendo e foram... Isso aí, melhorando. Eu sou corretora nata, amo. Sou igual o Guilherme Machado, se eu pudesse eu teria uma tatuagem dizendo eu amo ser corretora. Exatamente. Eu gosto demais mesmo, assim, é onde eu me sinto feliz, foi uma profissão que eu me encontrei, porque é fantástica. Além de tu realizar sonhos de clientes, né? Exatamente. Porque Gramado, meninos, não é o primeiro imóvel, tá? É o segundo ou terceiro imóvel que ele tá com comprando. certeza. E é muito para investimento. Mas querendo ou não, tu tem aquela sensação, pá, que legal, agora eu quero vai ser um imóvel em Gramado e foi através da minha vida, né? Então, eu amo essa profissão e tô nela até hoje e sou muito feliz. Tu falou bastante de carro, assim, tu gosta de carro mesmo? Eu amo carro. Sério? Eu amo carro. Entende bastante, assim, Eu adoro. hobby, é... Adoro carro. Demais. Eu compro um veículo em questão de 6 meses, eu tô trocando de novo. Que massa. Porque eu tenho um instinto um pouco, às vezes, masculino dessas questões de carro. Porque... Até é difícil achar mulher que realmente goste de carro. Eu adoro carro, assim, chega a ser chato, sabe? Eu tô com o carro dos sonhos ali, daqui a pouquinho come... Eu acho um problema. Ele não tem problema, todo mundo, nossa, você tá num carro legal, trocar. que bom. Não, vamos trocar. Que massa. Já tô com que não vai fazer nem 2 meses que eu tô com ele, mas já tô pensando no próximo. Eu já tô, é horrível. O carro pra mim, assim, ó, é complicado. É um período, né? É complicado. Tem dias que eu penso, acho que eu vou morar dentro de um carro, porque... De repente um trailer, né? Motorhome. Um ônibus. E é cada carro, tipo, são carros, tipo, diferentes. Eu não gosto de ter carro, tipo, igual, tipo, do povo lá. Eu gosto de carro diferente, né? Se diferencia dos demais, né? Eu gosto disso. Então, já é chata, né? Insuportável. Mas Não, adoro mas carro. Estilo, pô. Estilo, né? Estudo carro, tu me perguntar de carro, eu digo, não, mas esse aqui é legal, esse aqui é melhor que o outro, porque, nossa... Demais. Troco o pneu do carro também, sem problema nenhum. Para o carro, troco. Não tem dessa. Ainda se para alguém para pedir ajuda, não quero. Não, pode deixar que... Precisando de ajuda, não quero. É assim. Bacana. Até, Janice, tu comentou também que, no caso, a corretagem, né, foi meio que um mix, né? Foi uma coisa que veio na tua vida e que agregou muito e que, né, tu agora leva como paixão. Mas as vendas, elas sempre tiveram contigo, né? Desde o início, tu até comentou que, eu vi aqui na tua bio que tu trabalhou em diversos segmentos do comércio, principalmente aqui em Caxias do Sul, né? Sim. E eu queria que tu compartilhasse como que foram essas experiências, quais que foram os desafios que tu teve para, né, se tornar esse fenômeno em vendas, né? Sim, bom, eu vendo desde criança, né? Vem de família vendedora, comerciante, aquela coisa toda, né? Então, desde os meus 9 anos de idade, eu ajudava meu pai a vender na rua. A gente vendia salame, banha, melancia. Eu sou aquela pessoa que saía gritando. Já ajudava ali. Melancia! Já fazia o marketing, né? Todo aquele fiasco inteiro. Que era comigo mesmo. E vendia guardanapo na rua. Quando não ajudava meu pai, eu ia vender guardanapo na rua com um amigo meu, Matheus. A gente achou a pessoa daquele ditado. Tem gente que chora, tem gente que vende lenço, vende Exatamente. guardanapo. Eu vendia guardanapo, qualquer coisa. Utilidade pública, né? Lá para as minhas vizinhas, elas vendiam Natura e Avon. Meu Deus, eu já pegava uma coleção e já ia vender pro restante. Então, as vendas sempre teve comigo. Meu pai sempre gostou de vender. Depois que ele saiu do quartel, ele entrou no segmento de vendas, né? Comerciante. Teve um bom mentor ali, né? Isso, e então vem muito da família. Minha mãe é uma ótima vendedora, sabe? Ela ainda trabalha no mercado, mas eu digo pra ela, tu fica te engessando aí, porque tu é uma ótima vendedora, né? Minha mãe chegou a vender imóvel, gente, agora há pouco tempo, sem ter crescido. Gente, cresci não vê, né? Vender um terreno, só falando. Caramba. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, não divulga, senão vão te prender. Sim, exatamente. Nada autorizado. Mas ela vendeu, entendeu? Na Na indicação, digo, tu quer um terreno? Não, só um pouquinho que eu consigo um terreno pra ti. Foi lá e fez a intermediação. E depois tava me perguntando como é que se fazia o curso do corretor. Caramba. Eu digo, meu Deus já descobrindo do uma céu. nova vocação aí, ó. Quem sabe, né? E depois daí, então, eu fui embora de Santiago, eu fui embora pra São Marcos. Em São Marcos eu fui instrutora de informática, né? Então, mas já tinha essa dicção toda de conversar, de dar aula, mas eu odiava ser professora.
Sério? Porque eu não tenho paciência, né? Então, a paciência é uma coisa Sim. que tu tem que ter ali com cuidado, Às vezes tem uma pessoa que tem um né? pouquinho mais de dificuldade. Software, tu trabalha com um monte de coisa, né? Então, eu até me fui bem nesses primeiros anos, sabe? Como instrutora. Mas o meu forte sempre foi venda. Venda e venda e venda. Aqui em Caxias eu trabalhei na Essência Jovem e eu ficava tão agoniada lá dentro que tinha horas que eu ia lá pra frente. Entra, promoção aqui, Ali ó. na calçada, né? Gente, a legítima turca. Assim eu tava realizada. Porque eu podia falar e aí depois eu fui trabalhar com a Vivo de vender chip, pronto. Não. Aí, Ninguém saía você daquela achou? loja sem ouvir eu dizer, vamos levar um chipzinho. Hoje a oferta R$19,90. R$9,90. Como não? Vai comprar Como o não celular, não aceitar, vai né? levar. Olha, Sabe? facilidade. E sempre gostei de vendas. Venda sempre foi meu forte. Se tu me der calçado, eu vou vender calçado. Se tu me der prego, eu vou vender prego. O que for, eu vou vender. Eu adoro venda. Ela tá no sangue. Tá ela, no sangue. né? Então, não tem. Eu gosto muito. Aqui em Caxias foi bem legal, porque daí eu trabalhava com roupas, né? Sim. Em Gramado também, porque eu iniciei lá em Gramado trabalhando em lojas e também foi sempre desde o segmento de vendas. Ah, bacana. E pode fazer a pergunta? Na verdade, eu queria queria que a gente comentasse um pouco dessa origem turca. Como Exatamente. É que Ah, é verdade, né? Fayette, né? Como é que tu parou aqui? Gente, assim, ó, a gente vem de descendências, né? Aham. E eu fui lá de casa e sou a única que tem essa cara aqui. A Como única assim? que saiu assim do jeito palestino de ser, né? Olha só. E a gente tem descendentes, né? Da Palestina, que seria, né? E a venda em si, gente, vem daí. Certo. Vem daí, sabe? A família do meu pai também tem uma origem que a gente ainda estava até estudando, que é a parte de ciganos, né? Porque eles também vêm... Não é fácil, assim, às vezes eu enfrento uns certos preconceitos, né? Porque Sim. o pessoal sempre tira onda contigo, Sim, né? Vai é. explodir. Agora mesmo. É o tipo de piada que Tu faria, imagina tu fazendo esse tipo de piada. Agora mesmo a minha própria pastora tava brigando comigo aqui no telefone, porque ela tinha um manto pra gente usar e eu disse pra ela, só tira a estrela de Israel, porque existe aquela briga toda, né? Sim. E eu só disse pra ela e ela disse, tu não é muçulmana. Para com isso. Mas eu sou apaixonada pelo povo árabe, né? Eu quero ver agora nos próximos meses. A princípio eu tenho uma viagem marcada pra Dubai. Olha né? só. E aí eu quero estar mais próximo, é aquela coisa, tu poder ver o povo, né, a tua origem, Sim, a tua que origem. tem aquela coisa, assim, Sim. e eu sou encantada por eles, porque eles são muito trabalhadores, né, Sim. eles buscam bastante, dão sangue mesmo, então, e eu tenho isso deles. Entendeu? legal. Eu puxei isso deles, que é essa vontade mesmo da venda de não, se tu me der um tapete a gente vai vender, vai abrir lojinha, qualquer coisa, né? demais. As lojinhas é muito engraçado. E tem, hoje aqui no Brasil tem, a maior população está distribuída em Foz do Iguaçu, né? E a outra parte está aqui no Rio Grande do Sul, que é Santana do Livramento. Ainda... Que é pertinho de Santiago. Isso, fica perto de Sim. Santiago. Até eu te pedir se ali em Santiago tem descendentes, né? Tem pessoas- poucos ali, mas não É. é muito, não. A maioria tá lá em Livramento. Sai em Livramento, vê todo mundo de burca, assim. Que demais. Olha só. É lindo. Eu lembro que a minha filha olhou e disse, mãe, parece tu, mãe. Digo, mãe, por que tu não usa? Não, mãe, tu tem que usar. E aí, tipo, tem Livramento e do lado já tem Ribeira, né? Aham. Uruguai, ali, que A menina achou o as vendas máximo. boas. Daí a Luísa agora tá essa semana, depois que ela voltou do Livramento, ela dizendo, eu também sou árabe, né, mãe? Eu digo, Luísa. Deixa ela acreditar. Acabou. Tá, agora Vamos uma ver. pergunta, uma side question aqui. Tu já usou essa burca? Não é muito quente? Na verdade, eu já fiz fotos, algumas fotos, sabe, pra poder se aparecer, né? Porque eu acho que Pra saber é fato. a única pessoa na minha vida que eu vou conhecer que é dessa descendência. Cara, uma vez eu fui pra Eu sempre tive Curitiba. curiosidade. Eu fui Curitiba pra tem bastante. Curitiba, eu vi um pessoal lá, umas mulheres de burca. Não sei de qual país, né? Elas eram, Sim. mas estavam lá. Sim. De burca, assim, no meio da calçada, assim. Sim, mas é que tu não vai chegar e perguntar, Ah, mas isso sim. aí é quente? É, A gente É, tem oportunidade não com a língua, Janice né? aqui. Eu conheço bastante árabes, e principalmente ali de Livramento também, né? E eu também já questionei muito porque eu nunca usei, né? Porque acontece, tu só vai usar quando tu te converte, né? Tá. E aí tem toda a questão do casamento também, quando tu se casa, e quando tu te converte a ser muçulmana, islã, né?
tu acaba usando aquela roupa. Então, Entendi. tipo, eu nunca usei porque eu nunca fui pra esse lado, né? Mas se eu... tá, não é só ir na lojinha Não, e comprar. E exatamente, não é só o fato de tu ser árabe Entendi. que tu vai usar a burca. Tu pode ser uma pessoa brasileira que vai se converter. Sim. Eu queria até fazer uma pergunta de leigo, tá? Tenho um entendimento. Quando a pessoa se converte, ela tem que usar sempre? Sim, É mesmo? sim, Caraca. exatamente. É por isso que eu pergunto. É, tipo, deve ser quente eu aquilo. nunca Esse entendi. Caxias do Sul ontem. Tu de burca não, no sim. centro. Imagina lá no Oriente Médio, que é mais quente ainda que aqui. Não, o Caxias tava pior. Não, tô brincando. Sim, Dubai. Quase lá, Imagina, né? gente, Dubai é um deserto, né? Se imagina. E- Mas é questão de todo o respeito, né? Principalmente as mulheres, né? Sim. Quando elas já estão ali, começam a usar burca, elas não podem mostrar. Tem os mais radicais, que é o. E em Livramento, inclusive, a gente vê as criancinhas já tapadas. Nossa. Uhum. Até os bebezinhos tapadinhos já, pra não ver o rosto, o olhar, porque é aquela coisa, Mas né? homem e mulher ou só mulher? Tem homens também. Homens também que usam? E daí eles usam aquelas burca grande. Sim. Para eu entender um pouco desse lado, o que protege? O que tem que esconder? Por que tem que esconder? Porque o que acontece? Tu tem que... o teu corpo, ele é um templo, tá? Certo. Espiritual, né? E lá eles adoram a Alá, né? Ah, que é o Deus. Eles adoram Alá, Deus, e tem certas disciplinas. Então, tipo, eles não podem deixar que suas esposas saiam e alguém vê. Porque as árabes, gente, não é porque só. Elas são mulheres muito bonitas. Sim, São sim, mulheres sim. diferenciadas. Uhum. Então, tipo assim, hoje umas conseguem mostrar os rostos e as outras elas não podem mostrar o rosto. Entendeu? Entendi. E não pode mostrar aqui também, os pés também não pode mostrar o corpo, entendeu? Tu não tem, a tua beleza não tá ali. Entendi. Então, Fica apenas os olhos ali. isso, até para que outros caras não olhem. É tudo uma questão de respeito e disciplina, né? Sim, sim. Não. Até deixar bem claro, não é... A gente tem nenhum preconceito. Exatamente. Nenhum, A gente só não tem em nenhum momento foi entendimento mesmo piada. do assunto. É né? questão de leigo mesmo, porque a gente não entende nada. Mas Um monte de gente é uma área pergunta muito assim, curiosa. sabe? Sim. Sabe que eu também nunca fui tão profundo assim. Eu acho que até... muitas dos nossos ouvintes também não têm esse conhecimento. Né? Eu depois comecei a estudar mais, fazer algumas perguntas também. Eu tenho uma prima que também mora lá em Livramento, que ela é árabe, né? Às vezes eu pergunto pra ela, que é a Gibena, né? Algumas coisas, tiro umas dúvidas com ela, porque também não tem toda essa abertura, né? Já ali em Gramado teve um árabe, eles são tudo primo, né? E aí tu desconhece, oi primo, primo. Eu digo, tá, né? Nunca te vi na E vida. eu lembro que um deles chegou pra mim e disse, não, nós vamos amanhã pra mesquita. Eu digo, o quê? Não, amanhã tu vai pra mesquita, amanhã tu já vai te converter, tipo... Nossa. Já depois, né, agora... Isso é uma questão de 2 anos atrás. Eu digo, não, gente, calma, não é assim. Não é porque São eu venho, bem rígidos, né? não é porque eu venho da origem, né, que eu tenho que me converter, né? Eu já tenho a minha religião, né, já... Sim. E tô muito feliz com ela, então muito obrigada, né? Mas quando tu te converte, tu tem que seguir as diretrizes que eles solicitam, né? Tanto que eles morrem, né, pelo Deus deles. É. Sim. E aí, no caso, hoje, eu te acompanho bastante nos stories, eu acho que tu nota, né? E qual que é a tua religião hoje? Eu sou evangélica, sou cristã. Evangélico. Mas tem alguma ramificação? Porque eu vejo que o evangelho ele tem várias ramificações. Tem alguma? Qual que seria? Eu sou da Igreja Rosa de Saron. Tá. Já ouvi falar. Quadrangular, eu fui batizada na Quadrangular. Né? Minha mãe é da Igreja Quadrangular também. E a diferença do evangélico é que ele não acredita nos santos, tá? Então, Entendi. um pouco da diferença da católica, né? Ele vai muito dentro da Bíblia ali, então ele trabalha muito a Bíblia Sagrada. Então ele não acredita em santos, não acredita na Ave Maria, né? Não adora imagens. Entendi. Essa seria uma forma de explicar melhor, né? E trabalha muito o cristianismo, que é a parte de Jesus, né? Uhum. Que demais. Perfeito. Até falando desse teu lado mais espiritual, tu comentou que tu tá se tornando quase uma pastora, né? Eu digo que futuramente eu vou ser pastora. Eu sou hoje líder de jovens da minha igreja, né? Legal. Eu cuido da parte da juventude, né? Tenho me preparado, tenho buscado, né? Eu acredito que nos próximos anos eu esteja pastoreando também, né? Porque é uma coisa que faz 13 anos que eu sou evangélica, né? Sim. 13 anos que eu vou na igreja. Só que nesses meus últimos meses, assim, eu me aprofundei demais, assim, dentro da igreja. Comecei a ter mais, porque eu sempre fui cantora na igreja, né? Sempre cantei, legal. né? E eu sempre fui convidada para ir cantar nas igrejas e
Só que eu nunca me aprofundei nessa parte de ser responsável, de ter responsabilidades dentro da igreja. Sim. Então hoje eu tenho minha responsabilidade na nossa igreja lá em Gramado, né, onde eu cuido da parte dos jovens. Então os cultos dos jovens, daí sou eu que coordeno, monto tudo eles e vou indo adiante. Daí tem alguns dias que a minha pastora também não tá, eu acabo ajudando lá no lugar dela também. Ah, interessante. Eu já participei de alguns cultos de várias igrejas, né, do metodista. Inclusive até domingo eu vou numa igreja, eu vou na Bola de Neve. Bola de Neve. Eu tenho uma amiga minha que está começando a frequentar e eu sempre achei muito bacana, principalmente os grupos de jovens, assim, que eles fazem. Geralmente é nos sábados, né? Eles Sim. fazem, tipo, eu sempre gostei, assim, tipo, tu compartilhar experiências, criar conexões com o pessoal ali. E é um Isso. pessoal super querido, super receptivo. Eu adoro a Bola de Neve, eu Sim, gosto carinho. bastante. E, nossa, aqui também eu ia na Quadrangular, aqui em Caxias do Sul. Bem legal também. E a parte dos jovens eu adoro, né? É um momento onde eles estão se descobrindo, Sim. então é um momento que, se tu não ter um aconselhamento, eles podem dar errado, né? Exatamente. Sim. Tem um bom direcionamento até para a vida da pessoa. E hoje a gente vive num mundo de depressivos, né, Lucas? Sim, Então a gente tem muito jovem frustrado. É uma geração que não vem mais daquela geração que se cuidava dos filhos. A geração que vem hoje já é uma geração que o pai e a mãe já trabalham. Sim. Exato. Então eles já vêm daquela geração que tu não tem o tempo devido pro filho e eles acabam criando mágoas, qualquer coisa tu já dá uns gritos e aquela coisa toda, né? E isso vem depois, acaba caindo hoje nas nossas mãos, vindo, né, pra nós Sim. poder ajudar esses jovens, né? É muito interessante comentar sobre isso, porque geralmente quando o jovem, né, ele carrega às vezes frustrações, né, programações, né, vindo até dos pais, né? Então, Isso. como pelo fato de ser jovem, ser tipo até uma criança, ela não sabe lidar com todas essas situações, né? E às vezes as famílias não é o melhor local, né? Dentro de casa não é o melhor local para ser. Tudo se começa em educado, casa. né? Exato. Né? A casa é a escola, não é a escola que vai te direcionar, é a casa. Sim. Então, só que a gente vive num país em que é tranquilo o divórcio, né? Sim. Né? Ficou tudo muito mais fácil, não gostei mais, já me separo, aquela coisa toda, né? Então, isso acaba frustrando quem? As crianças, que são fruto daquilo ali. Exatamente. Hoje em dia o que dá manchete é o casal que tá há 60 anos. Exatamente. Não é Porque mais são o- raros, entendeu? São raros. Não se existe mais, são poucos. Sim. Exato. E isso aí acaba gerando tipo, uma frustração que às vezes, dependendo, né? Tipo, se a gente não busca talvez um recurso, né? A gente acaba carregando isso para a vida toda e às vezes se torna um adulto sem entender por que que o que fez a pessoa se tornar daquela forma, sabe? O Tanto que no que a sentido gente... de, né, traumas, enfim. Exatamente. Hoje, o que a gente indica aqui, né? Sempre tenha também um psicólogo, porque o psicólogo vai trabalhar a tua mente, Sim. né? E a gente vai trabalhar a tua vida espiritual. Então, tendo os dois em conjunto, nossa, a pessoa consegue... Às vezes nem precisa ir até o psicólogo, mas sempre é bom, porque eles acabam se desabafando, começam a contar, né? Então, e tu tem que ter sabedoria no que tu vai Exatamente, responder sim. para um jovem, né? Porque é aquela fase de se cortar, de se matar e Sim. viver, e inúmeras vezes fazerem bastante de porcarias, né? Sim. Às vezes a gente consegue salvar, às vezes a gente só recebe a notícia, Só depois, né? né? Inclusive, o psicólogo, eu acho que eu coloco ele no mesmo patamar de necessidade, claro, do massagista. Eu acho que Sim. são duas coisas assim, que tu precisa ter todo mês, pelo menos, na tua vida. É um psicólogo para tu desabafar, Exato. porque às vezes a barra é pesada e tu precisa. E o massagista precisa dar Pra uma dar- desabafada no teu corpo Exato. também. Tirar a aquele- tensão, né? Faz energia, muita né? falta. Devia ser lei isso aí. Sim. Todo mundo tem uma vez por mês ir num psicólogo e num massagista. Justamente. E aí a gente envolve, né, de falar da questão da comunicação, né, porque muitas vezes as pessoas, enfim, cometem esses atos terríveis justamente porque não tem uma pessoa, né, não tem pessoas, e as pessoas certas para auxiliar elas. É que nesse hoje o mundo é sentido. muito corrido, né? Vem alguém desabafar contigo, pois é Dependendo que... da pessoa, às vezes vai falar alguma É, besteira não. ali que só vai... As pessoas não têm tempo hoje pra ouvir as outras. Exato. Vai no automático, né? Entendeu? Às vezes a pessoa quer desabafar, quer falar, mas o fulano não me deu atenção. Se frustra mais ainda, Exato. né? Então, é por isso que hoje tem as igrejas aí para poder auxiliar, ajudar, né? Pelo menos essa parte aí, nós
Damos conta. Ah, coisa boa, coisa boa. E como é que foi o teu episódio? Tu comentou com a gente ali. Teu episódio, assim, dessa parte obscura da vida, assim, esse... Então, gente, eu há pouco tempo contei ainda não contava muito pra muitas pessoas sobre a minha vida aqui em Caxias do Sul. Se tu quiser contar, claro, tá? Uhum. Fica bem à vontade. Mas eu abri também pro meu público do Instagram, contei a minha sim. história. Então hoje eu tô aberta a comentar, a falar, porque eu fui curada daquilo ali. Quando eu quando eu saí de Santiago, quando eu fui para São Marcos, eu lembro que eu contei para vocês que eu estudava para ser policial militar. Eu fui para Curitiba, então fazia a prova da polícia militar, mas a realidade de ser policial militar é totalmente diferente daquilo que eu pensava que seria. Então eu acabei voltando para Caxias do Sul. E quando eu voltei para Caxias do Sul, eu tive que começar a procurar emprego. Eu trabalhava na Essência Jovem, meu salário era R$900 e o meu aluguel era 600. Nossa. Então eu tinha R$400 para me viver o mês inteiro, né? Eu lembro que nesses primeiros meses a Essência Jovem pagava um ticket de R$13. Eu nunca esqueço. São coisas que me marcaram assim para mim. De R$13, aquilo ali era o meu almoço. Aquilo ali era o que eu tinha. Diário, né? Diário. Porque eu tinha que pagar minha internet. Porque, gente, pobre mesmo, com comida, sem comida, ele tem que pagar a internet. Claro. Porque ele não As vive contas sem. vão estar ali, né? Ou vão estar acumulando, ou Mas vai a internet quitar, tem né? que pagar, Sim, né? sim. Tu tem que ver como é que tá Com os outros, certeza. né? E pagar água e luz, né? Que é os essenciais, né? E não sobrava pra comida. Então, tipo, se eu fazia um rancho, daria ali pra 2 semanas e deu. Sim. As outras 2 semanas, elas eram pesadas. E eu lembro que eu fui chamada para trabalhar então com uma empresa de rastreamento de veículos aqui em Caxias do Sul. E estava tendo muito bem, daí eu estava conseguindo me virar. Só que eu trabalhava, eu saía da Essência Jovens 18 horas, 19 horas eu já iniciava nesse rastreamento e saía às 7 horas da manhã. No outro dia, às 9 horas eu tinha que estar na loja. Nossa, não dormia. Eu estava Descansava. esgotada demais. Nossa senhora. Isso aí consome psicológico da pessoa Isso. de uma forma... E houve um episódio também com o dono dessa empresa de rastreamento, porque na época eu era solteira, né? Não tinha vínculo nenhum. E ele me fez uma proposta de sair com ele e eu não aceitei, né? Porque a gente tem aquela coisa, onde se trabalha, né? Como Sim. todo mundo fala, onde se tu ganha o teu pão, tu não vai comer a carne, Sim. né? E tá, eu disse pra ele, era um rapaz também solteiro, era um rapaz bonito, eu poderia muito bem me envolver com ele, só que eu não quis por questão do trabalho. No outro dia eu fui demitida. Nossa. Entendeu? No outro dia eu saí dessa empresa. E me frustrei. E depois ali eu não consegui achar um trabalho noturno que eu pudesse conciliar com a Essência Jovem. Então foram 6 meses até eu conseguir depois um emprego melhor de sacrifício. 6 meses que eu só almoçava o ticket da Essência Jovem. E de noite, alguns períodos, assim, alguns dias da semana eu trabalhava numa pizzaria. E nessa pizzaria eu pedia pro proprietário, por favor, me dá em pizza, não me dá em dinheiro, eu não quero dinheiro, eu só quero pizza. E até há pouco tempo atrás ele me chamou no Facebook, ele disse, eu não me esqueço de tu sempre me pedindo pizza, ao invés de receber o dinheiro. Porque aquilo ali me ajudava, jantar Sim. pelo menos, né? Alimento, né? E inúmeras vezes eu cheguei em casa, meninas, e eu vi aquela situação e eu disse, eu não aguento mais. Eu tô longe da minha família, eu passei um Natal que eu nunca me esqueço, que minha mãe me ligou dizendo, e aí, como é que tá o Natal? Eu digo, mãe, tá maravilhoso. Eu não podia falar pros meus pais. Sim, você não se preocupar. Não, e a minha mãe, ela veio aqui me buscar. Entendeu? Ela ia vir aqui me buscar rapidinho, essa conta. Nossa, ela já tá lá na rodoviária. Sim. E tipo, se eu não vou, ela te bate mesmo, eu te levo a paulada mesmo. Minha mãe tem uma mistura de Capitão Nascimento. Ela tem uma cruz ali. Então a mãe tem que ser uma ótima brigadiana, porque do jeito que tu é com a gente, né? Mesmo depois de velha, ela manda na gente. E então não comentei com ela que eu tava passando. E aí eu lembro que ela me perguntou, e aí, o que tu fez de janta? Eu disse, eu tô comendo uma massa, fiz uma massa, isso que eu não tinha feito nada. E eu lembro que aquele episódio me marcou muito. E eu chorei bastante naquela noite, eu tive os meus surtos, eu me cortava. Tinha horas que eu marcava, digo, agora eu vou descer lá naquela BR e vou me jogar na primeira carreta que passar. Ainda mais em São Marcos, né, que é cheio de carreta de caminhoneiro. Sim, né? toda hora. Então eu tô no lugar certo. E já tomei muita medicação também. Teve noites que eu dormi dopada de medicação pra não acordar. No outro dia eu tava eu lá de novo acordada. Eu digo, eu não acredito. Não foi dessa vez. Mas vamos lá. E foi um momento muito depressivo.
Até lá ninguém sabia de depressão, ninguém falava sobre depressão. Esse período durou quanto tempo? Ele durou praticamente quase um ano. Nossa. Na época tu tinha? Eu tinha em torno de 18 a 19 anos. Tá louco. E aí eu tinha todas as oportunidades do mundo de fazer coisas erradas, mas eu não quis. E o que me mantinha em pé era saber que Deus tinha algo pra mim. Porque toda vez que eu entrava nesses desesperos, eu abria a Bíblia, e toda vez que eu abria a Bíblia, e era incrível, sempre dizia assim, ó, que aquela parte que Abraão sai da terra dele, que aí diz assim, ó, Abraão, sai da tua parentela e vai pra cidade que é onde eu vou te mandar. E aí depois mais a gente vai dizer ali que Deus tem uma nação para Abraão, né? Pois eu fiz uma aliança contigo e eu te darei uma nação. Então aquilo ali me acalmava quando eu li, não, mas então Deus tem algo para mim. Então não é o fim ainda. E então sempre que me manteve de pé quando eu já estava assim, ó, esgotada de chorar, era a fé. A existência que existia algo melhor. Porque nós somos feitos de promessas. Deus fez uma promessa pra mim, fez uma promessa pro Carlos e fez uma promessa pra ti. E ele vai cumprir. Só que o processo de até ele cumprir é dolorido. Nada é tão fácil, né? A gente sabe quando a gente inicia uma empresa, né? Sim. Não é tão fácil assim. Né? É muita dificuldade, é muito muito aperto. A gente tem que estar muito preparado, porque muitas vezes a gente não tem a experiência, né? O entendimento que as dificuldades elas vão existir. Às vezes mais até que os momentos bons. Só que a recompensa que a gente vai ter de tudo isso, Sim. depois de tanto esforço, de tantos tombos, né, que a gente vai tomar na vida. É verdade, é bem complicado, assim. Muita gente não suporta o processo. E que pena. As pessoas não têm porque ela tá entendimento, perto de receber algo tão bom, que eu fico tão feliz hoje de agradecer a Deus por Ele não ter permitido que eu morresse. Talvez eu não estaria hoje vivenciando coisas boas. Claro, com certeza. Sabe que eu vejo bastante, a maior parte dos casos, quem pensa em tirar a vida, às vezes é uma pessoa extremamente promissora. Exato. Com QI elevadíssimo, com alguma habilidade extrema. Algum talento, né? A gente vê, tipo, até caso de artistas, né? Pessoas que, enfim, eram Sim, brilhantes, sim. né? E acabaram cometendo Aí já tem tudo, mas ainda falta Exato, algo, né? às vezes falta algo. Mas eu digo desse pessoal anônimo. Sim. Às vezes tu vê a manchete, eu não consigo ficar só na manchete, eu vou atrás pra entender. Mas é que nem eu, só volta a perguntar do que morreu. Exato, exatamente, como é que fez, e aí? É mais ou menos isso. E tu começa a ver que o potencial era gigante. E talvez só faltou abrir a Bíblia no ponto certo, alguém pra te dar o caminho. Mas chega momentos, Carlos, que as pessoas, elas desacreditam no próprio Deus. Sim, bastante. Tem um certo nível que tu nem acredita que Deus existe. Uhum. É a nossa mente, né? Às vezes a nossa mente é a nossa pior inimiga. Elas não veem solução, elas olham para um lado, não veem, olham para o outro lado, não veem. E aí elas tiram a vida. Exato. Nossa. Às vezes são tantos acontecimentos, tantos fatos. É porque a gente tá em guerra todo dia, né? Na vida Sim. da pessoa. A gente levanta já dizendo, ó, hoje o diabo vai te matar. Aquele famoso matar um leão por dia, É, né? então tu tem que estar preparado, meu filho. Pior fase já passou. Pode vir piores também. Então, Sim. tu tem que estar preparado para o melhor. Eu quero colher o melhor, mas eu também tenho que passar pelo processo. Uhum. Existe o processo, existe a dor, né? E aí depois de tudo isso, a dona Janice vira graduada 2 vezes, indo para uma terceira, empreendedora, mãe de 2 filhos, tem uma construtora. Como é Eu até queria a como é que pergunta, é né, esse que- clique, essa reviravolta A pergunta aí? que eu queria fazer é: quando que foi a virada de chave, assim? Quando eu perdi o medo. Medo de? O medo. Quando tu perde o medo de fazer as coisas. Ah, entendi. Tu tem um sonho, tu tem um projeto. E pra mim executar esse projeto, eu olho pra diante. Nossa, eu tinha um sonho de ter uma... Ai, como é que eu vou fazer pra ter uma construtora? Né? Nossa, uma construtora ela é arriscada. Ou como é que eu vou me desafiar pra ser corretor de imóveis? E um adendo, né? Construtora com quantos anos? 23 anos. 23 anos. Eu tava jogando Mortal Kombat, Lucas. Com 23 anos? Como assim, Janice? Com 23 anos, acho que eu tava aprendendo a lavar louça. Com
Que história é essa? Conta pra nós isso. Quando eu recebi uma proposta de um sócio para ser dono da construtora, né? Eu digo, não, beleza, pode ser, tudo bem, eu quero, eu vou. Eu sou assim, gente, se vocês têm um projeto e tu acha que eu acho que é legal, eu digo que futuramente eu vou estar nesses, o Shark Tank lá. TED Talks. Tá lá, escolhendo quem. Olha. Porque se tu vem com uma ideia legal e eu gostei, eu vou junto contigo. Claro. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Eu vou. Uhum. Eu sou muito impulsiva. E eu olhei pra ele e disse, cara, tu é mestre de obra, né? Quem sabe nós abrimos então uma construtora. Ele me olhou, tu me ajuda? Eu digo, mas claro que eu te ajudo. Deixa comigo. Sem ter nenhuma pessoa pra trabalhar. Uhum. Gente, na outra semana a gente tinha um prédio pra começar já de 5.000 metros e com 50 funcionários. Nossa. Eu e meu sócio, a gente não se deu muito certo. Questão de 2 meses, nossa sociedade rompeu, eu me deparo. Eu construindo um hotel, sozinha, O negócio já com aqueles acontecendo. 50 caras, tudo me olhando assim, né, tipo, não é? Ninguém é acostumado a ver uma mulher liderando uma construtora. 23 anos, né? Ainda uma pirralha. Você tem que brigar, às vezes, com o funcionário, que é o senhorzinho de 40, 45 anos ou mais, né? Não é nem senhorzinho, né, gente? É forma de dizer. Né? Mas no meu pensamento, né? É aquela coisa toda. E tu tem que brigar e ele te olhar e às vezes ele pensar em falar, tipo, te chamar de pirralha e não te chamar de pirralha. Ele tem que te chamar de dona e senhora. Sim. Então, eu sempre, essa parte da liderança, me saí super bem, né? Sempre todo mundo me respeitou, né? Nunca coloquei minha idade. Claro que quando eles descobriam minha idade, eles ficavam apavorados. E acho que talvez digamos, uma das armas que tu teria ali foi pelo fato de ter o conhecimento de negociação, de se comunicar bem, Exatamente, de vender, de convencer as pessoas, Quando né? Acho que eu- isso deve ter te ajudado Quando me bastante. chamaram pra primeira reunião, eu lembro que o cara disse, vai tu lá fechar o negócio. Eu, não, deixa que eu vou lá e falo. Eu falava com o proprietário que nós somos empreiteiros, da construtora, como se eu tivesse uma empresa há não sei quanto tempo. Não, fica tranquilo que a partir da semana que vem a gente já vai ter que colocar todas as pessoas lá, vai estar... E tava lá os 50 carinha, todo mundo uniformizado, todo mundo com curso NR18 e NR35, Nossa. Caramba. todo mundo prontinho, preparado, carteirinha assinada e deu. Caramba. Iniciamos. E não foi fácil. Entendeu? O início não foi fácil. Ainda não é fácil, né? A consultora, ela te deixa extremamente estressado. Tu vive uma pressão, uma coisa assim. Só que eu nunca tive medo. Então, tipo, pra te girar o gatilho da tua vida é tu perder o medo. Sim. Exato. Então, precisa perder o medo. Desafios, dificuldades. Mas vai se eu ter. fizesse... se eu... Vai, cara. Vai. Tu vai Acredita, ter... né? Só vai Tem acontecer todo o duas potencial. coisas. Ou tu vai dar certo, ou vai dar errado. E se tu quebrar, meu filho, tu recomeça de novo. Entendi. Exato. Entendeu? Não é no primeiro tombo que a gente vai Não. desistindo. Desistir Gente, jamais, né? no meu primeiro ano eu quase quebrei. Sim. Eu fiquei 1 ano sem pegar obra. No outro ano eu voltei. Tipo, pronto. Uhum. Eu preciso levantar. E fui. Investimento inicial pra isso? 0. Sério? 0. Ô Lucas, vamos montar uma construtora? Vamos, já é! Não, a gente não é nisso, deixa Posso Caramba! ficar com vocês, não tem problema. Acho que o segredo Vai ser muito é... interessante, vocês vão dormir de noite. Se eu- Acordar. Janice, pilhado. se tu pudesse resumir em 3 pilares para pessoas que têm um sonho, o que elas precisam ter para elas conseguir tudo que elas quiserem na vida? Primeiro elas têm que ter Fé. um sonho. É o sonho, né? Elas têm que ter um sonho. Elas têm que ter fé. Fé, E elas têm que ter muito foco. foco. Sonho, fé, foco. Sonho, fé, foco. SFF. Tá aí, pessoal, o segredo do sucesso. Para qualquer coisa, né? Não, e não é um segredo do Tu sucesso. precisa acreditar em ti. É. Sabe por Se você quê? acredita, Se tu comentar com o teu pai, com o teu amigo, ele vai dar risada do teu sonho. sim. Meu Deus, eu quase matei minha família quando eu disse que eu ia ter uma construtora. Tu tá doida? Tô. Tô. Tô doida. Demais isso. Isso aí, só afirma. Mas E eu vou segue em frente. seguir em frente. Se eu não encerro a construtora, né? Porque ela é muito estressante, meninos. Não é pra qualquer um. Tu precisa ter experiência. Tá? Eu entrei empurrada e eu não tenho toda a experiência, então eu acabo que meu dia é muito desgastante.
Então eu tenho que comprar material, eu tenho que resolver a vida do funcionário, tenho que falar com o cliente, e aí as coisas... A construtora não é tão assim, nossa, aquela coisa que se resolve na hora, não. Rotina, né? Entendeu? O fornecedor demora para entregar o material, o cliente já vem pra cima de ti, entendeu? E esse Não dá pra se estresse abalar, né? eu não preciso ter. Entendi. Eu sou uma ótima vendedora e sempre serei uma ótima vendedora. Então eu encerro o ciclo da construtora esse ano, até final do mês que vem ela se encerra. E nós entramos para a parte da incorporação. Caraca. Aí eu vou mais longe. Aí eu me desafio mais ainda. Meu Deus. E tu sabe que tu vai voltar aqui pra contar Vai como voltar, é vai que ter foi que isso ter aí, parte 2. Vai A ter gente que já deixar estourou o parte horário, dois. Cara, mas... parece que passou 20 minutos. Meu, parece que passou 20 minutos. O diretor tá... A gente não acredita que já deu 50 minutos. O tempo tá passando rápido, eu acho. Tá passando rápido. As conversas Eu cada sempre vez achei melhor, que... cara. Sempre desde que eu comecei a trabalhar aqui no estúdio, o tempo passa muito mais rápido. Sim. Passa demais. É bizarro, velho. Bizarro. Lusquinha, chegou Chegou o nosso- o tempo de fazer o fechamento aí. Deixa eu ver. Então, vai, Lusca. Primeiramente, Janice, queria agradecer a tua presença aí. Começamos o StudioCast de 2022 com o pé direito, com a tua presença. A gente fica Nossa. muito feliz. Queremos que tu volte aqui para a gente contar o restante, né? Das Só pra histórias, pessoa né? entender, gente, tem 2 folhas de pauta. A gente não A fez... gente fez 2 perguntas. Exato, duas perguntas. Tanto assunto bom que saiu. Tu vai voltar. Tem que Eu voltar, tem que volto, voltar. sim, com certeza. Tem bastante coisas para contar para vocês. Segundo experiências. semestre já agendamos. Contem comigo novamente. aqui de novo pra gente dar continuidade. Sensacional. Pra quem quiser te seguir no Instagram, tu tem, além do Insta, tem Sim, alguns canais. Eu tenho o @corretora Janice Fayette e eu tenho também meu canal do YouTube. Isso. Tu tem teu site também, né? E tem meu site, que é o perfeito. www.janicefayetteimoveis.com.br. Tu atua como corretora somente em Gramado ou tu também... Gramado e Canela. Gramado e Canela. Isso. Perfeito, então. Eu Fica sou aí os corretora contatos. autônoma, né? Hoje eu não presto mais serviços para as Olha só. imobiliárias, né? Só parcerias mesmo. Então eu tenho meu site próprio e trabalho só Gramado e Canela. Maravilha, Sensacional. então. Pessoal, antes de encerrar aqui, eu queria até comentar, talvez para quem ouvir vai achar um pouco estranho, porque a Tayla estava sempre aqui com nós, né? Saudades, Isso. Tayla. A Tayla agora cuida da parte das edições, né? Então aqui agora a gente tem a dupla, né? Os dois âncoras do StudioCast. Então, seguimos aí o ano, né? 2022, Sim. mas a gente também fica muito feliz pela Tayla, né? Pelos projetos dela e... seguimos Vai em longe, frente. a guria. Vai longe que a guria tem um potencial incrível também. Incrível, verdade. Certinho, então. Obrigado, Janice. Eu que Obrigado agradeço. pela presença. E nos vemos na próxima edição, fevereiro, né? Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Feito, pessoal. Valeu, um abraço. Um abraço.